Sendo assim, chegamos na próxima parte, né, da nossa matéria, que é o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes são subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Como assim, Juan? Se eu tenho um determinado conjunto aqui, seja ele qual for, vamos pegar o exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho aqui um conjunto A, aonde eu tenho, pelo diagrama de Venn, né, o 1, 2, 3 e o 4, eu consigo estabelecer quantos subconjuntos eu tenho aqui dentro. Ora, eu posso primeiro ver que eu tenho aqui dentro o conjunto vazio. Se eu pego esse conjunto aqui B, eu sei que esse conjunto B ele é um conjunto vazio, não tem nenhum dos elementos aqui citados. Então não há elementos citados, logo ele é um conjunto vazio, ou eu posso escrever assim, né? B, ele é um conjunto vazio. Pois bem, analisando então esta conotação, a gente chega uma outra análise aí, que é que eu posso ter também os conjuntos que possuem apenas um único elemento. Quer ver? Eu posso ter esse, então eu tenho aqui um conjunto qualquer C, aqui eu tenho outro D, aqui eu tenho outro E, aqui eu tenho outro F. São subconjuntos. Que é exatamente o que aparece aqui, ó. Esse subconjunto, esse outro subconjunto, 1, 2, 3 e 4. Esse outro subconjunto e, por fim, esse outro subconjunto. Então, a gente vê que eu tenho, então, o conjunto vazio, eu tenho os conjuntos unitários, que são somente um elemento, mas eu também posso ter, nesse caso, conjuntos, ou melhor, subconjuntos, que possua mais de um elemento. Conjunto que possua dois elementos, por exemplo. Vamos pegar esse conjunto, um 2. Eu posso pegar ainda um 3. Eu posso pegar ainda um 4. Agora eu posso vir cá e pegar o 2, 3. Né? Eu posso pegar então o 2, 4. E posso pegar por fim o último, que é o 3, 4. São os conjuntos de dois elementos aí que eu tenho. Pois bem, quando eu analiso assim, qual que é a conclusão que eu chego? Que eu vou ter uma quantidade que vá do conjunto vazio até a quantidade de elementos que tenha. Como assim? Eu vou pegando o subconjunto até chegar na quantidade de elementos que aquele conjunto tem, que é a quantidade máxima. Por exemplo, aqui eu tenho 4 elementos, então eu vou parar nos de 4 elementos. Se tivesse 10 elementos, um conjunto aqui qualquer B de 10 elementos, então eu iria conjunto vazio, unitário, de 2 elementos, de 3 elementos, de 4 elementos, de 5 elementos, de 6 elementos, até chegar no conjunto de 10 elementos, que é o máximo. Então, eu vou listá-los. Eu posso listar todos eles. Né? Então, mas quanto maior a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto, maior se torna a minha dificuldade de compreender. Então, se a questão ela pede, em quantas partes, ou em quantos subconjuntos, um conjunto tal, um conjunto qualquer, pode ser dividido? Eu tenho uma fórmula que é dado desse jeito. O número de elementos de um conjunto é 2 elevado a n. Por exemplo, aqui eu tenho um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. Então seria 2 elevado a 4, que isso é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui também, por sua vez, tem que dar 4. 4 vezes 4 é 16. Ou você poderia lembrar que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, e vamos contar para ver se é essa mesma definição. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respira, 16. Bateu. Então, quer dizer que essa fórmula, ela vale sempre. Então, é 2 elevado à quantidade de elementos que o meu conjunto tem. Assim eu consigo determinar aí a quantidade de subconjuntos que o conjunto tenha, né? Sendo assim, a gente encaminha, então, para as operações com conjuntos. As operações são bem simples. Eu vou me ater somente a uma que é a que mais se cobra em conjuntos. A primeira é a união. União é simbolizada pela letra U, né, de união. Volta a falar, eles estavam assim. Ai, Jesus, com muita empolgação, né? Então a gente vai destacar da seguinte forma. Eu tenho o conjunto A, eu quero a união com o conjunto B. Então eu faço assim, ó, A união com B. E assim eu também leio A união com B. Então, se eu tenho um conjunto A, B, C, D, E, então eu tenho o elemento A, tenho o elemento B, eu tenho o elemento C, eu tenho o elemento D, eu tenho o elemento E, eu quero somar, eu quero unir com o elemento, com o conjunto B, que tem os elementos C, D, E, F e G, eu vou repetir, tá? Eu vou somar eles, porém eu vou colocar somente uma vez os termos que se repetem. Então vamos lá. Eu coloco A, eu vou escrever aqui, ó. Abro A, B, C, opa, o C se repete aqui. Escrevo uma única vez, cuidado com isso. O D, né? D se repete, escrevo uma única vez. O E também se repete, eu escrevo uma única vez. O F e, por fim, o G. Esta é a minha união. Vocês podem observar que alguns elementos que estavam no conjunto A também estão no conjunto B. Né? Então, vamos caminhar aí para mais um exemplo, para ficar mais claro isso daqui. Né? Isso aqui é fácil, é simples. Agora eu vou unir o seguinte. Eu vou unir o conjunto A, que tem o elemento 1, 2, 3 e 4, com o conjunto B, que tem os elementos 3, 4, 5 e 6. Então eu quero A e B aí unidos, eu quero a união de A com B. Eu posso listar, eu vou escrever 1, está aqui, 2, está aqui, 3 se repete, escrevo uma única vez, 4 se repete, escrevo uma única vez, 5 e 6, né? Perfeito, listei. Então, por listamento, né? Então, eu vou listar. Listamento. Então, se esqueça, 18 anos tá aí, você tem que sofrer aí no exército, tá bem? Eu posso fazer por listamento ou pelo diagrama de Venn. Observa-se bem. Quando eu construo o diagrama de Venn, eu tenho o elemento, deixa eu apagar aqui para mim escrever para que fique mais visual para você. Eu tenho, então, uma análise que alguns elementos que estão em A, vamos lá, o 3 e o 4, né, também estão em B. Na hora de construir o diagrama, está vendo que eu coloco assim, ó, esse elemento está no conjunto A, aqui é o A, né, também está em B. Esse é o conjunto B. Por isso que eu repito só uma vez, quando eu estou juntando, eu estou falando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, pelo diagrama de fica mais visível porque que eu só conto uma vez. Este meio aqui, né, essa parte aqui, a gente chama de intersecção. Aqui não é M, né, só para mim, tentei corrigir, parece que ficou pior. É a intersecção. Que é o nosso próximo tema. Então, eu quero união. Olha, eu vou juntar um elemento e o outro, mas eu vou contar uma única vez os elementos que se repetem. A intersecção ela é extremamente importante. Para você entender ela,
Pensa comigo, você vai namorar aí uma garota. Você quer saber, você vai puxar o papo com ela para conversar com ela, beleza. Você vai tentar achar um ponto em comum para vocês conversar. Tem gente que, você gosta de qual filme, qual música, bererê, bababá, babá, vai tentando se aproximar ali através de uma conversa. São os pontos incomuns, não é? Tem gente que lê lá, o filme preferido dela é tal, então vou ver. O livro preferido dela é tal, o dele é tal, eu vou ler. Então você só ter esse contato, né, com essa pessoa. Então, é isso, são os pontos incomuns. Eu tenho determinado, eu vou sempre representar, é importante destacar isso, que vai ser a partir da ferradura, né? Vai ser o U de cabeça para baixo. Eu sempre vou ler A intersecção com B, ou sei lá, conjunto qualquer intersecção com outro. A gente vai analisar o seguinte. Agora eu analiso só os que estão em comum. Só tem o elemento A, só está no conjunto A. O elemento B só está no conjunto B. Opa, peraí, o C está nos dois. Então, C é intersecção. O D, também está nos dois, intersecção. O E, está nos dois, intersecção. Vai dar namoro. O F e o G, solteiro, sozinho, solitário. É a vida. Então, vocês conseguem perceber? E nós dizemos que dois conjuntos são disjuntos, dois ou mais, se a intersecção entre eles for um conjunto vazio. Então, eu digo que A intersecção com B, A intersecção com B, se for um conjunto vazio, lembrando que eu posso escrever assim, A intersecção com B é igual a... Então, eu falo que são conjuntos disjuntos. Então, é essa análise que eu faço. Muito fácil, muito simples. É muito comum em prova, e eu vou resolver com vocês um exercício sobre isso, que é, eles falam, olha, eu tenho, sei lá, 20 pessoas que torcem para o Galo. Eu tenho 15 pessoas que torcem para o Cruzeiro. Eu tenho 10 pessoas que torcem para os dois. Eu tenho, no total, foram feitas 50 pessoas a pesquisa. Pesquisa com 50 pessoas, né? Pessoas. Quantas pessoas não torcem para time nenhum? Então, é mais ou menos isso aí. Então, sempre vai cair. Aí você vai resolver começando pela intersecção. Você vai criar os conjuntos, vai colocar a intersecção, então você vai ver que essa parte intersecta aqui entre os três, né? Essa parte intersecta entre os dois, essa parte entre os dois, essa parte entre os dois. Devemos resolver isso para ficar mais claro. A gente sempre começa pela intersecção. Então a intersecção ela é de extrema importância, que é ela que vai nortear os problemas. Os principais problemas envolvendo o conjunto, você tem que ter entendido a ideia de intersecção. Nós vamos resolver alguns exercícios para ficar mais claro aí, tudo bem? Pois bem, passando essa ideia, aqui eu dou mais um exemplo, né? Destacando a parte da intersecção, a gente vai falar então, para finalizar, da operação com conjuntos que envolvem a diferença. Isso não é um bicho de sete cabeças. Vou te ensinar a resolver. Se tiver um diagrama de Venn, ainda é mais fácil. Você vai resolver com a palma da mão, literalmente. Então vamos lá. Eu vou pensar assim. Primeira coisa, eu tenho que entender, né? Eu sempre vou ler da seguinte forma. Nesse caso aqui, eu vou destacar que toda vez que eu falo que eu quero A menos B, é totalmente, eu escrevi até de outra cor aqui, é totalmente diferente de eu afirmar que eu quero B menos A. Por quê? Você sempre vai ler assim, presta atenção, os elementos que estão em A, mas não
estão em B. Então você sempre vai olhar isso. O elemento A, aqui, ele está em A, bem bacana, mas ele tem que estar só em A. O A é possessivo. Possessivo. Tem que estar só nele, não pode estar no B, não. O elemento B, não tem aqui. Não quero você, sou possessivo. Não quero. Então já corto. O C, não, peraí, o C também está no B. Não quero. Não quero você, sou possessivo. O D, nossa, o D também está aqui. Também não quero. Mas o E, não, o E não está não, então pode. A e E. Mas você não terminou de olhar os elementos de B. Não importa, são só os elementos que estão em A. Os elementos que estão em A, eu vou olhar A, mas não estão em B. Acabou os elementos de A, chuta o balde. Então a minha diferença de A menos B, né, o conjunto A menos o conjunto B, é igual o elemento A e o elemento E. Agora, B menos A, eu já vou falar assim, ó, os elementos que estão em B, mas, né, mas não em A. Então, você sempre vai descartar essa última parte, o que está depois do menos. Você não quer ele, você quer os elementos que estão só no primeiro, possessivo, lembra? Vamos agora analisar o B. O conjunto B, no caso, né? O elemento B, não está aqui, não quero. O elemento C, opa, está aqui, não quero. O D está aqui, não quero. O F, não, o F não está, então eu quero o F. O G, não, o G não está, eu quero o G. Ficou claro? Então, B menos A, o conjunto B menos o conjunto A vai ser igual ao subconjunto FG. Ficou claro? Agora, com o diagrama de Venn, a gente vai conseguir analisar isso um pouco melhor. Como é que você vai fazer? Eu não acabei de falar que você não quer o que está depois do menos, o B. Então, eu sei que esse conjunto aqui, ele é o A. Por quê? Ó, A, B, C, né? D aqui e o E. Perfeito. Esse daqui só pode ser o B, né? Então eu vou colocar aqui A, logo aqui tem que ser o B. Então eu posso ver, ó, B, C, D, F, G. Perfeito. Então eu quero apagar o B. Eu venho com a palma da mão e tampo. Você vai tampar o que sobrou? É. Não precisa nem fazer. Tá vendo que pelo diagrama de Venn fica ainda mais fácil? Agora nós vamos fazer o contrário. Presta atenção. Eu quero agora, eu vou apagar o que está depois do menos. Então eu quero só o B. Lembra, o B é possessivo. Apago tudo que está em A. Mas essa parte que é intersecção? Não. Também está em A? Não quero. Não quero. Sou possessivo. Ficou FG. Isso é a operação de diferença. E assim nós terminamos aí toda a parte que nós tínhamos de ver da teoria dos conjuntos.